qual foi o seu primeiro contato com o Dr. Romário? A primeira vez que eu vi ele foi quando eu adoeci uma infecção intestinal. Ele me atendeu. Aí ele me hospitalizou e me tratou. Foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Eu tinha uns 12, 13 anos. Como ele tratou a senhora? Muito bem. Bem mesmo. Por que o Dr. Romário ficou conhecido como médico dos pobres? Porque ele atendia mais os pobres. A clientela dele era pobre. Era pessoa sem condições, né? Porque não tinha o SUS. Na época aí a gente ia no consultório dele, que era na casa dele ali. Aí tu olhava assim, tinha 30 e poucas pessoas esperando numa fila, numa sala. E aí ele chamando e era rapidinho, dando a receita, se tivesse que dar receita. Ali ele não examinava ninguém. Ele fazia um exame de toque todas as semanas, quando estava perto de nascer o bebê, na Santa Casa, de manhã. Aí ele entrava rapidinho assim na Santa Casa e dizia assim, ó, era bastante gente sempre que tinha, bastante gestante, né? Ele dizia, vão entrando de 6 em 6 e vão tirando a calcinha. Depois dos cortes. E aí ninguém se ofendia com ele, ninguém ficava bravo, né? Porque na época tinha mais um médico ou era só o Dr. Romário que tinha? Olha, que eu sei assim, ó, ginecologista que ele era, né? Ele era uma sumidade pra época, eu acho que ele veio assim, para despontar, sabe? Como uma pessoa que era um médico que ele atendia todas as pessoas que iam até ele. Não importava o problema de saúde, ele estava lá, né? Ele fez uma cirurgia em mim, uma cirurgia da perna. Então, nada a ver, né? Sim. E as gestantes dele, ele cuidava com tanto carinho, gente, você não tem noção. A minha mãe foi minha paciente dele, imagina, as tias, depois as filhas, né? Eu e a minha irmã mais velha fomos pacientes dele. O que o Dr. Romário era para a senhora? Olha, acho que para todas nós mulheres, tanto gestante como não, as pessoas, ele foi mais que um médico, ele foi um amigo, ele era uma pessoa muito humana. Ele nunca deixou ninguém sem como é que eu dizer, sem uma consulta. Ele estava sempre pronto, não tinha hora para ele atender a gente. Sim. Poderia ir na casa dele assim, qualquer hora? Sim, sim. A gente chegava de madrugada lá, ele ia na sacada, fazia a receita e te tirava tipo um aviãozinho. Pega aí embaixo e compra o remédio. E poderia ser atendido assim qualquer hora? Qualquer hora. Qualquer hora. Eu cansei de sair daqui 2 horas da manhã, ia lá na casa dele, chegava lá e já estava esperando lá. Eu não sei se acho que ele nem dormia de noite. Porque ele chegava ali, eu batia a palma lá na frente, ele saía já com a receita na mão. E largava para mim lá embaixo. Eu pegava ali a receita, dali eu saía para a farmácia, para procurar o remédio, se tinha. Às vezes ele nem mandava o paciente subir, ele atirava lá da sacada já a receita. Ele dizia o que tinha, o que estava com dor aqui, dor ali, ele já soltava a receita de lá. Ele teve um motorista há anos, que é o seu Mário. Muitas vezes ele trazia no próprio carro as pessoas para o hospital. O seu Mário muitas vezes comentou isso, né? Fazia colocar no carro e já trazia junto. Já imaginou uma coisa dessa? Ele falava muito palavrão? Muito. Muito que não dá nem para dizer o que ele dizia. Era bem boca suja. É verdade que diziam que o Dr. Romário falava palavrão? Não. Não. Eu acho que não seria um palavrão, né? Seria muitos adjetivos que ele usava. Ele era muito engraçado, hilário até. Porque ele abria a porta e dizia assim, essas fulanas, né? Usavam umas palavras meio engraçadas. Quem ficou grávida essa noite, o que está meio grávido, vai esperar. Vem as outras barrigudas. Então ele era desse jeito, né? O jeito dele era assim. E dizia umas palavras engraçadas e brincava, e às vezes saía algumas palavras, mas ninguém encarava aquilo como palavrão, entendeu? Era muito puro, muito divertido, então as pessoas não encaravam aquilo como um palavrão, e sim como algo engraçado, né? Sim, ajudava sim. Ajudava sim, para meus primeiros filhos ele vestiu
Porque até 1 ano e pouco não precisava comprar roupa. Desde o bercinho ele deu. Por que ele ficou conhecido como o médico dos pobres? Eu acho que por ser uma pessoa humana, uma pessoa que ele sempre procurou ajudar os pobres, não só os pobres, tinha muitas pessoas que tinham posse e iam procurar ele, porque ele diziam que ele era um médico espírita. Então ele tinha aquele dom dele de acolher todo mundo, não tinha hora, não tinha dia, mas qualquer um que chegava ele estava sempre pronto. E se a paciente sumia do consultório, estava bem, vocês hão de acreditar que um dia eu estava lá na mãe, sentada no verão, e quando eu vi assim, a porta se abriu. A porta me passou, se abriu, era ele. O que que houve? Que sumiu? Tu tá bem? Imagina, foi lá me ver. Ele foi lá me ver. E assim ele fazia umas turnê, ele ia visitando as pessoas, ele ia nos bancos, ele ia nos locais públicos, né? Tinha alguém, ele já dava uma receita. Às vezes estava lá, uma pessoa estava doente, uma vez o meu cunhado estava muito doente, meu marido foi lá. Ele da sacada, ele perguntou o que estava acontecendo. Ele da sacada, ele já deu abaixo e disse assim, isso é grave. Realmente era bem grave. Então, assim, ele era uma pessoa muito espiritualizada também, né? Isso. Muito, 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 muito. E uma simplicidade que vocês não têm noção. Ele era miudinho, né, pequenininho, ele corria o tempo inteiro, tinha uma energia, né? Tanto uma energia boa como uma disponibilidade incrível, né, para atender as pessoas, sempre sorrindo, sempre brincando. Eu lembro dele na Santa Casa, quando ele chegava na Santa Casa, as enfermeiras tudo já gritavam, chegou o doutor Romário, porque ele chegava e já mandava todo mundo entrar, e entra, e já ia atendendo, então era aquela correria, chegou o doutor Romário, mas todo mundo ele tinha era uma respeito pessoa dele, muito ele intensa, sabe? Ele era intenso no futebol, ele era colorado verde, né? Ele era intenso na política, né? Que ele defendia as ideias deles assim, não tinha receio, né? Não ofendia, era uma pessoa muito ética. Bah, foi um tumulto. Um tumulto, o povo achava que ia morrer. Porque quando eu fui ganhar o outro meu menino, eu achava que eu ia morrer, porque ele não estava na sala. Então existiu uma relação... Uma relação tipo assim, família. Uma relação familiar. A senhora se sentia segura com ele, no caso? Muito segura, muito segura. Se o Dr. Romário chegasse agora aqui e entrasse sentado no lado da senhora, o que a senhora falava para ele? Ai, olha, nesse momento assim, tu fica em dúvida, mas seria uma alegria assim ao mesmo tempo, nessas situações que a gente está se falta de... O povo está muito sem... Não tem atendimento, o povo não tem saúde, o povo não tem, sabe? Eu acho que ele seria assim, ó, muito bem recebido por toda a população, assim. Sim. E eu agradeceria se ele voltasse, de todo o coração. Seria o que eu ia dizer para ele. Mas eu tinha muita coisa para dizer para ele. O quê? Eu tinha muita coisa para dizer para ele. Que não tinha médico igual a ele, não tinha. Não tinha mesmo, eu sou bem sincera, não tinha. Olha, eu tenho andado por aí tudo, não conheci um médico igual a ele. Não conheci um médico igual a ele. Se a senhora pudesse agradecer ele, então, se ele estivesse ouvindo hoje, o que a senhora diria para ele? Eu ia dizer para ele muito obrigado pelo que ele fez. E até hoje, se eu sinto qualquer uma coisa, eu procuro pedir para ele ajuda. Eu procuro pedir para ele ajuda. A senhora acredita que onde quer que ele esteja, sei lá, num outro plano, ele, de certa forma, pode seguir ajudando as pessoas de maneira espiritual? Pode sim, pode sim. Pode sim. Doutor Romário, como o senhor faz falta em tempos atuais? Como o senhor faz falta para dar o exemplo a alguns profissionais que estão, infelizmente, nesta profissão, em primeiro lugar, às vezes, não é o paciente. Então, o senhor faz muita falta. Eu não sei qual era o melhor dos dois. Tanto o doutor como o homem.
Eu até sou suspeita a falar, porque eu tinha uma grande admiração pelo meu marido. E a gente, assim, eu não sei, a gente tinha uma ligação, uma coisa assim tão forte, que para mim aquela vida dele não estar nunca em casa, a gente nunca ter direito, assim, uma vida, vamos dizer assim, dele. Para mim não era um sacrifício aquilo. Tanto é que às vezes assim, ó, nós estávamos numa festa, eu estava prontinho para nós sair para uma festa, vinha um chamado meu, uma coisa urgente, na hora a gente desistia de tudo, né? Não sei, mas para mim nunca foi problemas isso. Foi uma coisa sempre normal, porque eu acho que a vida foi... No começo não era, não é? Então aquilo a gente não foi sentindo assim, que não foi uma coisa de repente. Mas ele sempre, a casa assim, era tudo, ele atendia tudo assim muito bem. Não? Se ele não podia fazer qualquer coisa, ele conseguia. Eu não sei como é, mas ele conseguia. Mas eu também não exigia muita coisa. Apaixonado pelo Colorado, não é? Apaixonado. Tanto é que quando o Colorado ganhava, ele saía no capô de um carro, o pessoal já ia lá para frente da nossa casa para sair com ele para passear. Era um Fuca, não, era qualquer pessoa. Ah. Ele vinha e estacionava alto e ele subia e iam. Tinha uma foto do Fuca. Ah, sim, o Fuquinha ele ganhou de presente. O Fuquinha. Eu não sei como é que ele conhecia todo mundo também, assim, ele não esquecia o nome nem nada, sabe? E sabia o problema de cada um. De cada um. Né? Isso que coisa incrível. Né? Era um dom maravilhoso, né? Ele é uma pessoa especial. Sabe? Onde que ele estudou? Qual foi a faculdade que ele se formou? Em Porto Alegre. Essa como é? Na URGS. Na URGS. Ele foi assim, ele era de família bem humilde, não é? A família dele, o irmão tinha oficina e tudo. E ele estudou aqui no Oswaldo Aranha, ele estudou em Guaiana, os padres lá. E ele queria, sempre assim louco, queria medicina, né? Mas não tinha condições. Aí tinha um professor, o professor São Pastor, que era de Porto Alegre, e ele era professor na faculdade. E ele tinha fazenda aqui, né? Aí ele era cliente, levava o carro lá na oficina, era cliente da oficina, né? E lá ele soube dessa vontade que ele tinha e que não tinha condições, a família não tinha condições. Ele se ofereceu e levou ele para Porto Alegre. Tanto é que ele ficou 1 ano ou 2 na casa dele, morando na casa desse coisa. E aí foi que ele conseguiu se formar, né? Eu vou te dizer, me falta até palavras para dizer. Que as minhas saudades, assim, até hoje é tanta, aquela falta que eu sinto dele, porque ele era assim, ele tinha aquele... Não tinha tempo para os outros, não sei como é, mas o pouquinho que ele estava comigo, ele tinha uma atenção, um carinho comigo, sabe? E esse negócio de a gente não ter filho une mais, parece, eu acho, o casal, não é? Eu nem sei o que diria, eu acho que eu nem ficaria sem palavras para ter tanta emoção. Mas eu tenho esperança ainda de me encontrar com ele. Com certeza. Para mim, eu fico assim, me lembrando, me emociono.